Oi, pessoal, tá começando mais um Under 30, A Jornada, o podcast em que a gente recebe destaques da lista Under 30 aqui da Forbes Brasil. Meu nome é Isadora Tega e hoje eu tô aqui com a Valentina Hersage. Ela foi destaque na categoria Artes Dramáticas e vai contar um pouco pra gente dessa trajetória que já é tão vitoriosa antes dos 30 anos. Valentina, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito a sua presença, porque eu imagino que sua vida esteja uma loucura desde tudo que aconteceu esse ano. Então seja muito bem-vinda e obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Obrigada, eu também tô muito feliz, gente. Eu amo falar de carreira, de profissão, de sonho, eu adoro. Você tá no lugar certíssimo, então. Aqui na Forbes a gente ama falar sobre isso também. E assim, muita gente conheceu como a Veroca de Ainda Estou Aqui, filme que foi premiadíssimo, inclusive. Uma vencedora do Oscar aqui com a gente, melhor filme internacional. Só que a sua carreira começou muito antes disso, né? Sim. Conta pra gente um pouco de como tudo começou. Sim. Isso é interessante, assim. Eu vejo que o filme Eu Ainda Estou Aqui trouxe muita visibilidade pra mim e pros outros atores também. E todos os atores do filme já tinham, tirando as crianças, claro, alguma carreira ou alguma formação. Isso é muito interessante. A gente está num momento falando muito de, né, dos influenciadores que viram atores e tudo. E se você parar para olhar para esse elenco, é um elenco de atores, assim, Sim. São todos atores. E eu comecei a fazer teatro muito pequenininha, assim, com 5 anos. Eu fazia um curso no Rio que eu fazia dança, sapateado, canto, teatro e circo, e fiz por 13 anos. Depois fiz faculdade de artes cênicas. Então é a minha profissão mesmo há muito tempo. Eu fiz uma série chamada Mestre do Tempo quando eu tinha acho que 11 ou 12 anos. E fiz depois o Mate-me, por Favor, um filme da Anitta Rocha da Silveira com 15, que estreou em Veneza. Então eu fui agora 10 anos depois com Ainda Estou Aqui, mas eu tinha ido já com o Mate-me, por Favor. E desde o Mate-me eu não parei, assim. Eu fui fazendo vários trabalhos, fiz novela também, e muito cinema, que é o que eu mais gosto. E Eu Ainda Estou Aqui foi o que deu esse boom de visibilidade. Mas eu acho muito legal, sabe? Eu acho que mesmo que muita gente tenha descoberto o meu trabalho agora, tem muita gente que tá indo atrás de conhecer esses outros projetos. Ah, imagino, deve ser muito legal mesmo. E em que momento, bom, como você disse, você começou muito novinha, né, nesse mundo das artes. Em que momento que virou uma chavinha na sua cabeça e que você falou assim, bom, eu quero ser atriz, e é isso que eu quero como profissão mesmo? Eu acho que uma coisa que pra mim foi muito importante, assim, na minha criação, tipo, na minha família, foi que eu nunca tive nenhuma pressão de dar certo, de fazer sucesso, de fazer TV. Eu tive, assim, uma criação muito livre, com muitos estímulos artísticos, então certamente eu ia fazer alguma coisa com isso. Mas você tem artistas na família? Não tenho. O meu pai, ele tem uma agência de viagens e minha mãe é psicanalista. Mas são, tipo, amantes das artes plásticas, artes cênicas, de música. Então, eu sempre tive muito estímulo. E eu acho que o meu clique de, bom, acho que eu posso fazer isso como ofício, eu acho que foi durante as filmagens do Mate-me, por Favor, que eu tinha 15 anos, eu estava na escola ainda, a escola foi super compreensiva. E é um filme super provocativo, assim, é um filme difícil, eu acho. Fala sobre a adolescência de um jeito bem denso, a personagem beija uma menina morta, pra mim isso foi uma super descoberta. Na época eu amava muito musical, por exemplo, depois do Mate-me eu fiz um tipo, uma girada total pro mundo do horror, eu fiz alguns filmes de terror, de horror, que eu adoro, assim. Então acho que foi o Mate-me que me fez observar o set como um possível ambiente de trabalho, assim. Ai, e assim, com 15 anos, você já fazendo um filme que foi pra Veneza. Como que foi lidar com essa responsabilidade sendo ainda uma adolescente? Eu acho que foi, eu não sei, minha memória é que foi muito alegre, sabe? Eu realmente não tenho uma memória de ser alguma coisa pesado ou, de novo, né, essa pressão, eu não tinha, assim, minha família inteira foi pra Veneza junto, comemorou, eu ganhei o melhor atriz no Festival do Rio, foi uma festa, a equipe do filme comemorou. Eu acho que o que talvez tenha sido mais desafiador foi depois do filme, voltar pra escola, terminar a escola e meio que ficar naquela ansiedade de quando que eu vou continuar trabalhando. Tem uma certa... É uma profissão meio montanha-russa, né? Sim. Assim, às vezes você acha que você tá indo e de repente... Não, aí você vai, aí você volta. Acho que foi meio isso, mas... Não senti esse peso de responsabilidade, acho que só comemoramos, assim. E falando sobre a questão de ser uma carreira muito montanha-russa... Eu acho que isso é uma unanimidade mesmo no meio artístico, né? Outros artistas com quem eu já conversei falavam a mesma coisa. Uma hora você tá lá em cima, daí de repente
do nada tudo acaba, você tá sem trabalho, enfim. Isso. É uma pressão que, querendo ou não, todo ator passa. Como que você lida com isso? Nossa, eu acho que a cada fase eu lido de um jeito, assim. Eu faço análise há muitos anos. Importantíssimo, né? Eu fiz assim que eu saí da escola, eu comecei a análise e tô com a mesma analista até hoje, que é essencial, assim, realmente. Mesmo quando eu tô viajando, eu faço, não deixo de fazer, faço pelo telefone. Eu sou uma pessoa muito manual, assim, eu amo fazer crochê, eu faço muita tapeçaria. Aí eu vou inventando umas coisas, aí eu comecei a fazer cianotipia, aí agora eu dei que, eu vou fazer vela aromática. Eu sou meio tipo, eu acho que me ajuda muito, assim, a não pensar em nada, porque é tão difícil hoje, ou está no celular, ou você para o celular porque está pensando em alguma coisa, e eu acho que o trabalho manual, ele ajuda você a não pensar em nada, sabe? É a única coisa que eu sinto, é o momento em que não há nada na minha cabeça, senão... Que, na verdade, você tem que ficar concentrada naquilo que você está fazendo, né? Sabe? Você fica contando os pontos, aí você escolhe as cores, eu sinto que é o que me ajuda. Ah, é legal. E você, bom, mesmo nessa loucura que é a vida artística, você fez trabalhos de muito sucesso. E o que você acredita que foi crucial para você chegar até aqui? É disciplina, talento, oportunidade ou algum outro fator que você acha que foi assim o principal para você chegar onde você chegou? Essa pergunta é boa. Eu acho que são uma mistura de coisas, assim. Eu acho que estudo, com toda certeza. Apesar de que tem gente que decide virar atriz depois de nunca estudou e arrasa também. Então, também não acho que é a única coisa. Tem uma coisa do talento nato, assim, também, você acredita? Eu acredito num carisma, assim, num desejo, sabe? Eu acredito na pessoa que tem desejo de fazer aquilo ali. Mas aí, na minha lógica, da minha cabeça pessoal, se a pessoa tem desejo de fazer aquilo ali, ela deveria ir atrás de estudar, de procurar, de fazer cursos, né? Hoje em dia tem muito curso legal, tem muito preparador legal, tem muito livro legal. Então, eu acho que a pessoa pode ir atrás. Então, eu acho que seria estudo, com certeza. Eu acho que existe uma sorte, sim, sabe? Eu acho que não dá pra dizer que não existe sorte, não existe oportunidade. Existe. Tem muita gente que não tem oportunidade, né? Então, eu acho que existe, sim, de você estar no lugar certo, na hora certa, daquele personagem ter a ver com o seu perfil, sabe? Às vezes você foi ótimo no teste, mas não tem como você fazer filha daquela atriz, vamos supor. Sim. Então, acho que tem a sorte. E uma das coisas que eu acho, assim, essencial para ir bem na carreira, acho que sim, qualquer profissão, eu acho que é ter boas relações, assim, sabe? Nossa, networking é tudo mesmo, né? Tudo. Eu tenho uma história que eu amo, que é... Eu fiz um filme chamado Raquel 1.1, de uma diretora aqui de São Paulo, chamada Mariana Bastos, e é um filme baixo orçamento. O filme foi super bem, foi para Guadalajara, South by Southwest. O filme é um filme político, muito interessante. E, na época... a assistente da produtora de elenco era Letícia Naveira. E a gente ficou super próximas no filme. E eu sempre fico muito próxima das pessoas que eu trabalho, assim, naturalmente mesmo, né? São as pessoas que estão comigo no dia a dia, independente se é elenco, se é equipe. E eu fiquei muito próxima da Lelê. Isso foi 2019. E aí você corta para 2023... Não, 2023, 2022, a Letícia vira produtora de elenco do Walter Salles. Nossa. Então, assim, e não é, porque você não sabe onde a pessoa vai estar no dia seguinte, mas foi uma relação que naturalmente surgiu entre nós em 2019, e é óbvio que depois, quando ela está numa mesa para sugerir nomes para um elenco, é claro que a nossa relação entra em jogo, Sim. né? Então, eu acho que você tratar todo mundo bem, você ter boas relações, sabe? Você... Sem esperar nada em troca, mas eu acho que é um fator pra mim que eu acho que é o que me trouxe muito até aqui também. É o que você disse, né? Não só no meio artístico, mas em todas as áreas, né? Não tem muito como escapar. Não tem como escapar. E que mundo concorrido que é o de vocês, né? Tem muita gente tentando a sorte, muita... Nossa, isso não te assusta? Assusta, mas sabe que eu não sei, eu acho que os meus pais, assim, sempre... É isso, eu acho que tem uma coisa muito também da criação de cada um. Nunca eu fui inserida num ambiente de competitividade, eu fui estimulada a competir com outras pessoas, outras mulheres, outras atrizes. Então eu tenho uma crença, não sei assim por que eu tenho, mas eu tenho uma crença de que cada um tem o seu, cada um tem a sua estrela, o seu talento, cada um tem o seu desejo de contar alguma história, sabe? Já aconteceu comigo de não pegar um papel e na hora ficar
muito mal, assim, caraca, eu queria muito ter feito, depois, assim, tudo fazer muito sentido. Tipo, não, é óbvio que essa atriz tinha que ter feito esse personagem, não era pra eu fazer esse personagem. Ou, às vezes, algum papel que eu peguei e eu fiquei na dúvida, e aí disse não, e depois fui ver que a atriz que fez amou fazer, e pra ela fez todo sentido. Então, eu tento me segurar nisso, assim, senão a gente enlouquece mesmo. Mas e falando nesses nãos que você recebeu, foram muitos na sua carreira? Foram alguns, assim, foram alguns. Porque, na verdade, tem uma coisa, né? Tipo, que eu acho que as pessoas não sabem muito. Não é comum a gente receber um não. O que eu acho até ruim. Tipo, é muito comum, por exemplo, a gente fazer teste e nunca saber a resposta. Sério? Sério. As pessoas não sabem. E que também não deixa de ser um não, né? E fazendo um paralelo, assim, numa entrevista de emprego, por exemplo, a gente espera sempre que o recrutador vai voltar depois pra você e falar assim, ai, não, desculpa, querida, a gente conseguiu outra pessoa. Cara, mas isso é raro. Assim, eu acho que também, porque é óbvio que o produtor de elenco tem milhões de coisas pra resolver, pra fazer. Eu acho que é um trabalho super complexo. Mas a gente, às vezes, fica num vácuo, assim, de não sabe. Aí, quando vai ver, a coisa já tá escalada, já é uma outra pessoa. Mas já recebi alguns nãos, assim. Mas eu sempre acho, no final, que meio que era pra ser, assim, sabe? Quando eu vejo a pessoa fazendo, eu falo, nossa, ela tá muito bem, realmente. Acho que essa pessoa tinha que fazer. Ou quando eu pego um personagem e falo, não, acho que esse realmente vou com tudo. Mas é difícil, sim. Acho que no início é difícil, depois eu meio que aprendi a transformar, sabe? Então, uma grande lição, assim, que você tiraria desses nãos que você recebeu, seria realmente que você acredita que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Eu acho, sabia? Tem uma outra história também que me marcou muito, que eu tinha feito o teste para o filme da Lúcia Murat, que eu lancei no mesmo ano do Ainda Estou Aqui, chamado O Mensageiro, também sobre a ditadura. E eu era muito fã da Lúcia, eu queria muito trabalhar com ela. Eu passei no filme para fazer ela no filme, e eu tava fazendo uma novela, Quanto Mais Vida Melhor. E aí, ia filmar em um mês, eu tava fazendo novela, era uma das protagonistas, não ia dar para fazer o filme. Aí houve uma reunião, todo mundo, não vai dar para ela fazer o filme. Eu fiquei muito mal, porque imagina, era uma diretora que eu queria muito trabalhar. E eu lembro que num desses dias que eu tava super pra baixo, eu encontrei a Andréa Beltrão, nos Estúdios Globo, que eu amo, fiz Hebe com ela, e pra mim é uma das minhas maiores mestras, assim. E eu me lembro que eu tava meio triste, ela já tinha trabalhado com a Lúcia, eu falei, poxa, não rolou por conta de data e tal. E ela me olhou assim e falou, mas relaxa que quando o personagem é pra ser nosso, ele é nosso. Olha. Aí eu saí de lá meio, sabe, você fica meio, será que isso é um clichê? Gente, deu 2 meses, eu cheguei a passar por um luto e tal, esqueci o filme. 2 meses depois, a Lúcia me liga e fala, Val, o filme andou por XYZ motivos, e agora o filme ia começar 3 dias depois do final da novela. E o filme andou e eu fiz o filme. Caramba! Isso eu fiquei 2 meses achando que eu não ia fazer. Nossa, quando você ficou sabendo, então, foi um sonho. Eu falei assim, sabe quando dá pra fazer tudo? Consegui terminar a novela bem, que era uma novela que eu fui muito feliz fazendo, depois fazer o filme. Então, eu acho que depois desse toque da Andréia, eu comecei a tentar encaixar isso também nos nãos. De, bom, então talvez não seja pra eu fazer esse personagem mesmo, sabe? Nossa, muito interessante. Bom, você falou agora da Andréia, você falou da Luísa. Quais eram as suas referências no início da carreira? E quem são suas referências agora? Nossa, acho que são meio que as mesmas pessoas. Sério? Eu acho que eu continuo admirando. Tem alguns atores, assim, que pra mim são muito fortes. E porque eu mesmo, antes do Mate-me, eu sempre assisti muito filme, assim. Meu pai é muito cinéfilo, muito. Me lembro que quando eu era novinha, ele escrevia uma lista de filmes que ele ia me mostrar quando eu fizesse 16 anos. Eu tenho essa lista escrita, assim, de filmes que ele foi anotando para eu conhecer. Então, a Fernanda e a Andréia, por exemplo, sempre foram ídolas. Depois que eu conheci, trabalhei, fiquei próxima, viraram mais ainda. Isso é muito legal também. Mas, assim, Matheus Nastergalli, Irandir, Hermila Guedes, Simone Spoladori, atores de, assim, a Maeve, por exemplo, que depois eu fui trabalhar também e fiquei enlouquecida. E acho que vários diretores também, Ana Mulaerte, o Walter, o Kleber, tem muita gente que me inspira no Brasil, assim, muita gente. Nossa, e dava pra imaginar lá atrás que você trabalharia com nomes tão grandes? Gente, não mesmo. Não deve demorar muito pra cair a ficha, né? Eu me lembro, assim, como se fosse ontem, de um dos primeiros testes que eu fiz na Globo, assim, de chegar lá super nervosa. E aí, lá na Globo, você tem uma portaria que é onde fica, acho que a figuração e onde você faz testes.
E aí só que dessa portaria você meio consegue ver os estúdios lá longe. E eu me lembro, e aí você pode ficar do lado de fora, se quiser passando o texto. Eu me lembro de ficar do lado de fora olhando para os estúdios e pensando, como que eu vou entrar ali? Uma coisa tão perto e tão longe, né? Eu não conheço ninguém. Tipo, eu não conheço ninguém, assim, ninguém da minha família é artista. Eu não sou amiga de nenhum diretor. Eu só tinha feito o MATM, eu tinha 15 anos, eu fui fazer esse teste, sei lá, com 18 anos, já uns anos depois. Então, eu lembro dessa sensação de, cara, como que isso vai acontecer? Eu acho que muitos atores têm isso, assim, e até hoje eu tenho com algumas coisas grandes que eu quero fazer, de, gente, como? Que assim, quando eu mandei o self-tape pro filme do Walter, eu falei, mas como que eu vou passar? É meio doido, assim. Seja o que Deus quiser? Foi assim, eu quero muito fazer, mas também assim, como que eu vou fazer? Eu nunca estive com ele, é muito, às vezes dá essa sensação, assim, de que é muito distante, sabe? Você sente que isso, bom, ainda estou aqui, eu acredito que foi o maior projeto da sua carreira, certo? Uhum. Foi o que mais te surpreendeu olhando pra sua trajetória, assim, de você realmente ter conseguido fazer? Ou teve algum episódio da sua vida que você, assim, que te marcou de uma maneira que você não esperava que aconteceu e no fim contribuiu muito pra atriz que você se tornou? Eu acho que tem em 2 lugares diferentes. Eu acho que assim, como um projeto de um diretor muito grandioso e muitas produtoras incríveis envolvidas, de um elenco fenomenal, eu acho que o filme do Walter foi assim, caraca, foi o projeto que eu mandei o teste que eu tinha mais certeza que não ia rolar, por ser muito grande, assim. Eu falava, cara, mas por que eu, né? Assim... Mas eu acho que, como atriz, eu acho que eu fiz outros personagens mais pesados, assim, mais densos, né? Porque a Veroca, eu amo essa personagem, amo. Mas a gente não vê, de fato, por exemplo, o sofrimento dela, né, em Londres. Ela vai, ela volta, e eu acho a trajetória dela no filme, acho super interessante. Porque o filme, ele acompanha a Eunice, né? E o protagonismo tá na Eunice, a alma do filme tá nela. Mas cada filho tem um jeito de entender e desentender a história, e eu acho que por isso cada um é genialmente escrito, assim, e descrito pelo Marcelo no livro também. Mas acho que como atriz, eu acho que, por exemplo, o filme que eu fiz do João Jardim, As Polacas, acho que foi um filme mais pesado, assim, porque eram as polacas traficadas para o Brasil no início do século XX. Eu fazia uma protagonista, tinha muita cena de estupro, agressão. Assim, acho que a minha personagem era mãe. Muito pesada, realmente envolvida, eu acho né? que eu fiz outros, assim, nesse sentido de personagens. Mesmo esse Raquel 1.1, também um filme super pesado, o filme da Lúcia, né, que eu faço um pedaço de uma história da Lúcia quando ela foi presa com 19 anos numa solitária, foi brutalmente torturada, então acho que de trajetória de personagens, que eu já tive uns que tiveram que me levar para lugares mais densos, mas acho que no Ainda Estou Aqui, o desafio foi chegar nessa família real, nessa história com respeito, né, com carinho, assim, da gente fazer uma coisa que as pessoas assistissem e, de fato, se sentissem dentro da família. Também é muito difícil, assim, sabe? Ter esse peso de pena, assim, de como se fosse muito natural. Nossa, deve ser uma loucura. E é isso. Vários papéis muito densos mesmo. É muito difícil de separar, assim, saiu da gravação, agora eu vou voltar a ser a Valentina. Uhum. Porque eu imagino que deva afetar muito o psicológico você fazer uma cena de estupro, por exemplo. Sim. As cenas de estupro foram... A gente tem uma coisa agora que é meio nova no Brasil, deve ter alguns poucos anos, que é a coordenadora de intimidade. Então, uma pessoa que fez ela é uma preparadora por base e ela depois fez um curso de coordenação de intimidade. Então, uma pessoa que está no set, nas cenas de agressão, de relações sexuais, de estupro, de tudo, e é uma pessoa que ela tá ali somente para te proteger. Então ela vai ver se o plano tá mostrando muito do seu corpo ou não, vai te mostrar se você tá confortável ou não. Às vezes você tá, vamos supor, você tá sem blusa, mas o plano não tá pegando o seu seio e não precisa pegar. Ela vai lá, vai falar, põe um top. Ela vai ver se tem alguém mexendo no celular, ela vai deixar a menor quantidade de pessoas possíveis dentro do set. Você ficar mais Isso é uma coisa possível. Que não tinha, mas em Polacas, por exemplo, eu já tive a Maria Silvia, que tava comigo o tempo inteiro, me mostrando os planos. Você tá confortável? Isso aqui tá tudo bem pra você? Sabe? Ela fazia o meio de campo. Mas eu acho que quanto maior a preparação que a gente tem, eu acho que a gente chega com mais bagagem pra não ter que emprestar tanta coisa nossa, assim. Apesar de que a gente tá ali, é a gente que tá ali. Sim. É óbvio. Mas eu acho que a preparação
essa construção de memória sensorial, memória do personagem, de estofo, acho que ajuda a gente a não se prejudicar tanto, assim. Você conseguiria traçar um paralelo de como a preparação de um ator beneficiaria, por exemplo, alguém na vida corporativa? A gente estava falando aqui, antes de começar a gravação, sobre como fazer aula de teatro é enriquecedor, né? E não só para atores, no caso. Eu acredito que muitos profissionais, eu já fiz aula de teatro, muitos profissionais de diversas áreas fazem aula de teatro. Sim. Que tem muitos benefícios, né? Você conseguiria, então, traçar esse paralelo? Super, super. A gente estava até falando porque eu fiz faculdade de artes cênicas e tinha... E dependendo da matéria, assim, por exemplo, matéria de voz, de corpo, tinha muita gente de outros cursos, de administração, de direito. Nossa, para um advogado, porque a gente, em cursos de teatro, a gente trabalha muito dicção, respiração, né, posicionamento do corpo, presença, que eu acho que hoje em dia é uma coisa que a gente está praticando cada vez menos, né, a coisa do celular, a gente não fica tão presente. Uma coisa que eu acho um paralelo essencial, que eu diria para qualquer profissão, que eu acho que o teatro traz muito, é a escuta, sabe? De uma percepção... que a gente tem um exercício que é meio básico no teatro, que é o viewpoints, que você tem que ter essa escuta totalmente aberta, de visão, de sensorial, de quase uma sinestesia. E eu acho que para todas as profissões, assim. E também para você perder um pouco a vergonha, né? Você não precisar ficar pedindo licença para existir o tempo inteiro. Acho que o teatro ajuda você a falar, cara, faz o teu, exista, sabe? Mostra o que você... Pra que você tá aqui nesse mundo? Te dá uma liberdade pra você se mostrar como você verdadeiramente é, eu acho. E que às vezes fica uma coisa oprimida, né? Isso. Eu sinto que o teatro tem esse poder mesmo, né? Ele tem, eu acho. E me diz uma coisa, em algum momento você pensou em desistir? Ai, gente, eu acho que sim, mas é muito rápido. É tipo bom. É muito, porque é muito doido, assim, eu fico pensando, meu Deus, o que eu faria? Tipo, sabe assim, a minha vida é tão embasada em artes cênicas, em ser atriz, em ler, em ver filmes, que eu não sei muito pra onde eu iria, assim, é muito doido. Apesar de achar que é uma profissão super difícil, tanto que tem o último livro, eu acho que é o último livro da Nanda que ela lançou, que é A Glória e Seu Cortejo de Horrores, né? E esse título é porque a dona Fernanda Montenegro falava pra Nanda e que a profissão do ator é a glória e o seu cortejo de horrores, né? E eu acho que a profissão é muito isso mesmo, ela é uma delícia e às vezes ela é um horror. Porque acho que da mesma maneira que às vezes você pega um personagem e você tem que aprender alguma coisa muito maneira que você nunca aprendeu, que você quer muito aprender, às vezes você também tem que fazer uma coisa muito horrível que você nunca quis fazer e nunca ia fazer na sua vida. Mas você tem que fazer pela profissão. É uma profissão muito desconfortável. Muito desconfortável. Por isso que também quando eu não tô filmando, eu detesto perrengue. Não me chame pra acampar. Eu não já é o suficiente que você passa no trabalho. É, gente, a gente nada pelado na Baía de Guanabara, sabe? Assim, a gente... Não, eu detesto perrengue. Qual foi a coisa mais louca que você já fez pra se preparar pra algum papel? Gente, a coisa mais louca que eu já fiz pra preparar... Então, eu acho que a preparação mais legal que eu já fiz na minha vida pra personagem foi pra série da Hebe Camargo. Porque é uma pessoa... não é mais viva, mas muito viva ainda para as pessoas, muito. Né? Eu não me acho nada parecida com ela, nem a Andréia achava também, e nem eu e a Andréia nos achávamos parecidas uma com a outra, então a gente tinha, assim, uns hiatos difíceis, e eu tive ali 6 meses que o Maurício Farias e a Maria Clara, os diretores, nos deram de preparação individual, de corpo, de voz, e de canto, e a Hebe tinha um sotaque do interior, depois virou interior, e ela ao mesmo tempo era meio camaleoa, então dependendo do sotaque que a pessoa no programa dela falava, ela mudava, às vezes ela era meio mineira, e eu lembro que eu fiquei durante uns 6 meses sendo meio Hebe às vezes, assim, eu fiquei com uma musicalidade, meio experimentando isso na vida, acho que foi a preparação que eu mais mergulhei, assim, a coisa do canto. Ela era intérprete da Carmen Miranda, acho que foi a mais intensa pra mim. Nossa, quando a gente ouve você falar sobre sua carreira, são tantos trabalhos, e você tem 27 anos, 27, né? É uma loucura, né? Pensar que você já fez tudo isso antes dos 30. É uma loucura, que bom, né? E nesse processo todo, em que momento você se sentiu mais forte e mais frágil? Tá. Eu acho que é bem essa montanha-russa mesmo, de se sentir forte, se sentir frágil.
Eu acho que, assim, pra mim, quando eu tô filmando, eu sempre tenho a impressão que, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar, meu Deus, estou muito cansada, meu Deus, mas são 12 horas de set, mas essa diária é à noite, no frio, essa é na chuva, essa é não sei onde. Você tá sempre passando por uns testes com você mesmo de força, de imunidade, de psicológico, e eu acho que são momentos em que eu me sinto forte, é quando eu sinto que eu consegui entregar um trabalho bom, consistente, consegui me dar bem com as pessoas, conseguir passar por essas situações que eu, na minha vida, nunca me colocaria. Acho que é onde eu me sinto mais forte. E onde eu me sinto mais frágil, eu acho que talvez seja acho que na exaustão, assim, sabe? Que é quando eu chego nesse limite de, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar. É por isso que é muito juntinho. Pra mim, frágil e forte é muito junto. Sabe, é uma exaustão, eu tô me sentindo frágil e será que eu acho que eu vou ficar doente, não tô aguentando, tem mais 12 horas de noturna, de 6 às 6, nossa. E aí depois acaba e eu me sinto muito forte. Eu falo, nossa, eu acho que eu sou mais forte do que eu achei que eu era, sabe? Nossa, que interessante ouvir isso, imagino mesmo, que eu imagino como uma linha muito tênue mesmo entre as duas coisas, né? Exato. E você se considera uma pessoa ambiciosa? Olha, acho que sim. Acho que sim, eu sou uma pessoa muito desejante, sabe? Eu desejo muito as coisas que eu faço na minha vida. Eu sou muito focada, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, muito interessada, sabe? Eu começo um papel, gente, coitado do meu namorado, eu só falo disso o dia inteiro, da preparação, dos insights que eu tive, do texto, das perguntas. É muito legal esse trabalho, porque a cada trabalho é uma coisa nova, é um trabalho novo, é uma surpresa. Em outro mundo completamente, né? Você tem que estudar outras coisas, é um outro elenco, são pessoas novas, às vezes pessoas que você já trabalhou em uma outra relação de personagem. Então eu acho que eu sou ambiciosa eu acho que eu fiz muita coisa legal e quero fazer muito mais coisa, assim, tenho muito gás, sabe? Quero muito fazer muita coisa. Ai, boa. E assim, pensando na definição de sucesso, né, que logicamente não tem como negar que você é uma atriz de sucesso, afinal você tem um Oscar na sua prateleira, mas além da definição literal e dessas conquistas, o sucesso tem algum outro significado pra você? Nossa, olha que doido. Eu acho que eu não uso muito essa palavra, sabia? Na vida. Jura? Sucesso. Acho que eu não uso. Nossa, e é engraçado até você falar isso, porque você é uma atriz. E atrizes fazem sucesso, no caso. Pois é. Mas eu acho que porque eu tô na minha pele, porque eu tô dentro de mim, e eu tenho muito essa noção da montanha-russa, eu também fico meio com medo, assim. Sempre tenta manter o pé no chão ali. Mas eu acho também que é importante, sim, você admitir e celebrar o momento que você tá, sabe? Eu acho que eu tô num momento muito bom, acho que eu tô num momento muito legal. Eu acho que o filme trouxe uma visibilidade pra mim daqui pra frente, mas pra tudo que eu fiz também. Eu acho que não sabe, eu também não gosto de deixar passar e não comemorar as coisas. Acho que tem que comemorar. Certíssimo. Mas eu não sei se... Pois é, eu acho que essa pergunta é muito boa. Eu não sei o que sucesso virou, sabe? Eu não sei dizer se virou uma coisa... Se virou você tá na capa da revista, você ter seguidores, ou você fazer um trabalho que todo mundo te elogia. Isso me parece mais legal, assim, que todo mundo gosta do personagem. Mas aí eu não sei, sabe? É engraçado, é legal isso. Não é uma palavra que eu tenha usado muito. E é uma discussão boa essa mesmo, porque assim, vou usar o meu exemplo, o meu contexto. As pessoas com quem eu convivo, tudo, a maioria delas acredita que o sucesso é você ter dinheiro, é você alcançar um cargo bom numa empresa, é você ter reconhecimento. Só que eu fiz uma viagem agora no começo do ano sozinha, em que eu conheci um monte de gente que largou tudo que tinha pra ter uma vida muito mais pacata em Florianópolis, assim, sabe? Ganhando menos e tal. Eu perguntei pra eles o que era sucesso, pra eles era isso, entendeu? Então, assim, é muito relativo mesmo, muito, né? É o que a pessoa almeja pra ela, o que ela quer. Se ela quer ganhar muito dinheiro, beleza, ela pode ganhar muito dinheiro do jeito que ela quiser, contanto que seja dentro de limites morais e éticos, mas assim, eu não sei, isso é uma coisa que eu tenho que me perguntar. O que é sucesso pra mim? É uma palavra que eu não uso, apesar de comemorar os meus momentos também, saber comemorar. E que bom que você comemora mesmo, porque não é sempre mesmo que a gente... Se
sei lá, eu acho que muitas vezes a gente acaba normalizando umas coisas que a gente não tem que normalizar, né? É total. Por você estar dentro, às vezes você não enxerga a magnitude daquilo que você tá fazendo. Mas daí verdade. O pessoal que tá fora falando, cara, como que você não tá comemorando isso? Então eu acho realmente muito porque importante senão mesmo. também, se você trata como normalidade, você vai querer mais e mais e mais, sendo que você nem comemorou onde você acabou de chegar, que era onde você queria chegar. Então, isso. meu sonho é fazer um filme do Walter Salles. Aí fiz o filme do Walter. Se eu não soubesse comemorar, eu já ia estar querendo fazer, então, agora um filme de não sei o que. Então, assim... Sempre mirando mais alto. Exato, aí você não... Eu já me peguei nesses momentos, claro, de estar num momento ótimo, pensando, mas aí não sei quem... Aí não passei no teste, não sei quem não me chamou mais... E aí de ter gente falar, cara, mas olha que legal isso que tá acontecendo que você queria tanto. Isso é importante mesmo. Eu acho que é um exercício diário mesmo, né? Da gente reconhecer as nossas conquistas. E falando no trabalho com o Walter, você sentiu muita diferença na maneira dele trabalhar com outros, sei lá, outros diretores? Teve alguma coisa assim que foi muito única dele? É muito legal isso. Cada diretor tem um jeito. Eu já trabalhei com diretores de muitos jeitos diferentes. Eu só tive sorte até agora. Eu fiz muito trabalho com diretora mulher, que eu acho muito legal. É uma outra abordagem. Mas o Walter, ele é muito, muito doce. Muito doce. Muito educado. É muito gentil, assim, não sei explicar o quão generoso ele foi com a gente, no sentido não só de pessoal, mas de nos dar liberdade, sabe? Eu e Luísa Kozovski, que faz Eliana, a gente que decorou o quarto das meninas no filme. Ele falou, não, vocês imprimam as coisas que vocês acham que tem a ver, dos anos 70, referências da época, cole, a gente dava muita ideia. Teve coisa que a gente improvisou que entrou no roteiro. Então ele era muito generoso. E mesmo filmando, quando ele vinha falar com o ator, era totalmente individual, sabe? Ele nunca iria dirigir você comigo do lado. Nunca. Eu nunca ia ouvir o que ele tem a dizer pra você. A não ser que seja uma direção coletiva. Sim, gente, eu preciso que vocês tenham mais energia, alguma coisa assim. Mas se é uma questão com você, eu não vou ouvir. Ele vai te levar num cantinho, vai te falar. Se você tiver uma proposta, muitas vezes ele vai acatar e falar, bom, então tenta. Então, assim, é uma pessoa muito, muito doce. Muito mesmo. E um grande líder, aparentemente, né? Que sabe realmente fazer uma gestão de pessoas ali muito boa. Ele sabe. O Walter, assim, eu digo, ele trabalha num nível de excelência incrível, sabe? Ele tudo, nada escapa. E pra nós, atores, isso é muito bom, porque, assim, se era preciso, a gente fazia 16 takes de um plano. Até ficar legal. Então, a gente tinha certeza que não ia passar nada ali que não tivesse legal, sabe? Legal. Não à toa, né? Ele é premiado do jeito que ele é hoje. Eu acho que é ruim, né? Exato. E o que te move a aceitar um trabalho hoje em dia além do roteiro? Então, primeiro que eu acho que depois de muito tempo trabalhando, assim, e sempre um trabalho que eu faço muito em preparação de personagem, é sempre ler um roteiro ou alguma coisa e me fazer perguntas, assim, sobre o que é essa história, né? Por que essa personagem tá contando essa história? O que essa história quer dizer? Por que... Eu não sei, assim, eu tenho feito muitos filmes históricos, né, assim, sobre o Brasil. Fiz 3 filmes sobre a ditadura militar, fiz esse filme das polacas, o filme o Raquel e o Matme são filmes que falam um pouco desse Brasil evangélico, da adolescência brasileira, assim. Então, acho que eu até agora tenho feito filmes que, de fato, provocam alguma coisa nas pessoas, ou levantam questões, não necessariamente que eu saiba responder, mas assim, que eu sinto que eu gosto de fazer parte de dar essa chacoalhada, assim, sabe? Mas eu acho que tem a ver com isso. Acho que primeiro, assim, quem é o diretor, quem é o roteirista, já fez alguma coisa que me interessou, é uma pessoa que tem conteúdo, que tem alguma coisa a agregar, e aí daí é ler e ver se aquele personagem me diz alguma coisa, assim, sabe? Eu adoro coisas estranhas, por exemplo. Coisas estranhas, defina coisas estranhas. Tipo, quando a coisa tá muito num formatinho, assim, não necessariamente vai ser ruim, mas já não... Eu gosto quando o roteiro eu faço o quê?
Hã? Bem a cara de estranhamento mesmo. Eu adoro, sabe? Eu adoro coisas, amo mistério. Ai, Tá que aí legal. uma coisa que acho que me pega muito, mistério. Tipo, gosto de coisas que não tão fáceis pra mim, sabe? Ai, que legal. É. E você acha que o cinema brasileiro tá se reconectando com grandes histórias nacionais? Sim. Nossa, com toda É certeza. uma tendência isso pra partir de agora também? Eu Você espero que acredita? sim, eu espero que sim. Eu acho que a gente... Né, é muito legal a gente ver o Ainda Estou Aqui, e aí depois veio Dona Vitória, que também ainda tá em circuito e com um público também grande. Estreou agora o filme do Esmi sobre o Ney, com o Jesuíta Barbosa, que são histórias muito importantes do Brasil, pessoas muito importantes do nosso país, artistas muito relevantes, e tem muita gente indo assistir. Eu acho que a gente tá numa onda legal, acho que as pessoas voltaram a crer no cinema nacional, sabe? E é muito importante isso mesmo, né? Porque muita gente, por exemplo, não conhecia a história de Ainda Estou Aqui, da Eunice Paiva. Então, trazer luz realmente para esses assuntos é importantíssimo, né? Total, exato. E eu acho que o que é mais legal no cinema, pensando nesse cinema histórico, é um cinema que pessoaliza as histórias, sabe? Porque às vezes você aprender sobre a ditadura na escola, tal, não sei. Acho que para muita gente pode bater e às vezes também tem a coisa de, né, o quanto as famílias falam sobre isso em casa ou não, porque tem gente que não fala sobre isso em casa, que não tem esse interesse em passar para os filhos. Mas quando você vê um filme e você vê um rosto, uma pessoa, você vê essa pessoa sozinha, essa pessoa com os outros, você vê o que essa pessoa passou, é mais fácil você se conectar, você, né, você se compadecer com aquilo, você se interessar. Muita gente, depois que viu Ainda Estou Aqui, começou a procurar mais documentários sobre a ditadura, sabe? Sobre outras, teve a Zuzu, teve a Iramaia Benjamin, outras mulheres que foram referências na luta contra a ditadura militar, muitas mães que perderam filhos. Então, acho que foi bom para as pessoas começarem a se interessar, porque é uma história mais pessoal. Sim. E essas histórias tocam você, Valentina, pessoalmente, de alguma forma? Muito. Nossa, totalmente, assim. Totalmente. Eu acho que, não sei, acho que se a pessoa não se envolve com essas histórias, eu não sei. Pra mim, ser artista é meio isso, assim, é interesse, é curiosidade, é querer falar de coisas que às vezes não são tão faladas, sabe? De pegar coisas que as pessoas às vezes ignoram e falar, não, vamos falar sobre isso aqui. Eu sei que ninguém quer falar sobre isso aqui, mas vamos falar sobre isso aqui, sabe? É uma coisa que, pra mim, tem a ver com isso, esse fogo da profissão. E que, pra mim, não vai se apagar, porque essas histórias são infinitas, né? Sim. Tem muita. É verdade. Agora, falando mais sobre Ainda Estou Aqui, trabalhar com a Fernanda Torres deve ser um privilégio absurdo. Como que foi essa experiência e o que você aprendeu de mais valioso com ela? Nossa, eu sou muito apaixonada pela Fernanda, gente, muita. Eu trabalhei com a Fernanda primeiro no Fim, que foi a série que ela escreveu baseado no livro dela, né? Uhum. Com Fábio Assunção, com a Marjorie, que é outra mega referência pra mim, não sei como eu esqueci, pra mim ela é uma das maiores atrizes que tem, a Marjorie. Débora Falabella, Bruno Mazzeo, uma série fenomenal, com o texto da Fernanda, tragicômico, coisa que ela escreve como ninguém. Uhum. Então eu conheci ela filmando o Fim, que eu fiz a Maria Clara, numa sequência bem grande, que abre e fecha a série, super importante. E mas no fim eu tava muito nervosa por isso, porque era meu primeiro encontro com ela, assim, eu conhecia ela pela Andréia, mas nunca tinha trabalhado junto. E não dá pra fingir costume, né? E não dá pra fingir costume, e ela tava lá os diretores eram Andrucha, que é o marido da Nanda, e a Daniela Thomas, que é uma maravilhosa também. E a Nanda, ela foi no meu primeiro dia de filmagem, eu tava apavorada. É uma sequência super complexa, super difícil, super sutil e tal. E a gente se conheceu ali. Mas no Ainda Estou Aqui, foi um salto de intimidade gigantesco, né? Porque era mãe e filha. E assim, se tinha uma coisa que a Nanda fez ali, foi se envolver com todos nós atores. Todos nós, assim. Isso foi realmente uma família pra passar isso também. Exatamente, na tela, né? Essa coisa de construir memória que a gente tá falando. Tá com esse grupo, com esse núcleo, constrói memória pra ela, né? Constrói.
quem somos nós, né? As idades, tem as crianças, tem a Cora, que é a menorzinha, e o Guilherme, cada um tem um jeito. Também como atores, né? Agora como pessoas, cada um tem um jeito. Foi uma convivência muito grande, né? O Walter fez questão da gente estar muito junto. A gente já fez a preparação na casa, que não deixa de ser um personagem no filme. Sim. Mas a Nanda, ela é muito engraçada. Nossa, deve ser. O tempo inteiro, Deve assim, ser muito divertido. insuportavelmente engraçada. E muito inteligente. Tipo, ela é assim... É um esculacho. É uma mulher muito admirável. Sério? Mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito, ela é muito... Tanto que eu acho assim... Nossa, eu paro e penso... Não tinha ninguém pra estar vivendo isso que ela tá vivendo agora. Na minha opinião, assim. Não, ela tinha que ser ela. Porque ela já é referência pra todos nós há muito tempo. De comédia, de drama. Ela ganhou o Cannes com 19 anos, sabe? Ela fez, sabe, de Tapas e Beijos. Ela e a Andréa Gênias, sabe, filmes de terra estrangeira. Então, pra mim, com a bagagem que ela tem, a trajetória que ela tem, eu acho belíssimo que ela esteja indicada ao Oscar, sabe? Não, realmente... É um negócio que a gente já sabia o quanto você mais ainda, né? Convivendo ali... E saber que o mundo tá vendo isso agora é uma coisa muito maravilhosa muito mesmo, né? Muito legal. Até porque ela é uma pessoa incrível. Muito real. Uma pessoa muito real, sabe? Daquelas que não decepcionam, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa de, tipo, conhecer o artista, tem aquela coisa de não conhecer seus ídolos. Com ela eu imagino que seja o contrário, né? Zero. Muito maravilhosa. E não força nada. Ai. Ela só é uma pessoa muito legal, sabe? E o que você mais aprendeu com a Veroca? Com a Veroca, eu acho que assim, tem uma coisa, desde o início, quando eu entrei no filme, porque eu mandei a Letícia Naveira me mandou uma mensagem, falou, Val, me manda esse self-tape aqui com esse texto, eu nem sabia direito do que se tratava e tal, aí eu fui meio pesquisar, vi que o Walter ia dirigir esse filme, aí eu entrei, aí eu falei, meu Deus, tá, tem que mandar. Aí eu mandei, aí uns dias depois a Letícia me ligou e falou, amiga, o Walter quer passar o dia com você amanhã no teste de câmera. Ele quer te conhecer. Nossa, eu tava com meu pai em casa, eu fiquei assim... Eu chorei, foi tipo gay Oscar. Só de ter sido chamada pra passar o dia com ele. E aí, no dia seguinte, a gente foi. Eu, ele e o Luiz Arteaga, que era ia ser o fotógrafo no início, mas ele teve questões pessoais, teve que sair. E a gente foi até a casa. Então, eu entrei na casa... Em março de 2022, um ano antes da gente filmar, eu fui conhecer a casa e a gente fez umas imagens de película e fez na praia pra eles mandarem pra Paris e verem se dava pra fazer a casa, fingir que a casa era na praia, porque a casa não era na praia, era na Urca, né? E eu passei o dia com o Walter nesse dia e eu acho que eu ganhei o papel nesse dia, porque eu acho que eu tenho muitas coisas em comum com a Veroca, diferente de muitos personagens que eu já fiz. Eu acho que, assim, eu tenho um interesse muito grande por fotografia, e ela no filme usa a Super 8 o tempo inteiro, né? Ela manda vídeo de Londres, ela tem a câmera analógica que eu sempre tenho, eu levo para todos os trabalhos. Eu cheguei a postar várias fotos analógicas dos bastidores também. Eu amo cinema, eu amo música, eu sou muito curiosa, sabe? Então eu e Walter, a gente passou o dia falando de cinema, de podcast, de música, de livro. Então acho que... E no final do dia ele falou, nossa, Valentina, eu acho que você tem que fazer a Veroca, eu acho que ela é a sua cara. Ah, imagino o quentinho do coração que deve ter dado. Foi assim, no fim do dia na praia, parecia que eu tava sendo pedida em casamento, assim, tipo, a luz caindo. Só que melhor ainda, né? Exato, aí eu peguei o carro de aplicativo, saltei numa padaria que tem do lado da minha casa e pedi um bolo de chocolate, aquele com calda que o cara vai jogando como inteiro sozinho. Foi um dia, assim... inesquecível, foi um dia inesquecível. E eu acho, então, eu tô falando isso porque eu acho que o que eu aprendi com a Veroca foi de assim... de potencializar esses interesses, de, tipo, ser interessada sim, ser curiosa sim, sabe, querer entender. A Veroca é a primeira personagem que questiona o que tá acontecendo no filme, sim, né? Ela é parada na Blitz, ela chega em casa e fala, a culpa não é minha, que tem um monte de milico arrochando as pessoas por aí, o que tá, como assim? Ela é a personagem que, até pela cena da Blitz, ela introduz o clima político que tá acontecendo ali no filme. Até então você tá na praia, com os filhos, com o cachorro, o pimpão. Então, eu acho que é uma personagem que tem muito de mim mesmo. Ah, muito legal. E com todo esse sucesso internacional de Ainda Estou Aqui, entrou no seu radar internacionalizar a sua carreira? Ou você acha que
pra você ainda é melhor criar uma trajetória de mais sucesso ainda aqui no Brasil antes de fazer isso? Então, eu até vi uma resposta da Nanda que eu achei muito boa, que alguém falou assim, mas e agora? Você pretende fazer carreira internacional? E aí ela falou, eu não divido carreira internacional de nacional, pra mim é tudo uma carreira só. Eu li, eu falei, é meio isso sim, então assim... Super tá no meu radar, claro, porque tem diretores, e assim, a gente viu a lista de diretores que assistiram Ainda Estou Aqui, que isso deve ser uma loucura. Del Toro, eu falei, meu Deus, essas pessoas... Imagina saber que o Almodóvar tá vendo seu filme. Exatamente, uma então, loucura. Super tá no meu radar, super, Legal. Mas eu também amo trabalhar no Brasil, sabe? Amo, então eu tô muito, agora eu tenho um trabalho novo, que eu ainda não posso divulgar, mas em breve eu poderei, tô muito focada nele e vou fazendo o que eu tenho também no meu melhor, sabe? Ah, muito bom. Vamos encaminhar pro fim. Não. Infelizmente foi muito maravilhoso o nosso papo, mas eu queria que você finalizasse falando uma mensagem para jovens que querem ser artistas, que assistiram ao filme, se espelham em você, o que você diria para esses jovens? Gente, eu acho que se dediquem e eu acho que, assim, nunca impeçam de sentir vontade de fazer o que vocês querem fazer, acho que de ir atrás do nosso desejo, assumir o desejo, aprendi isso com a minha mãe, sabe? Então, por exemplo, eu até dei uma entrevista uma vez e falei muito sobre essa questão da expectativa, né? Que a gente escuta muito mas você vai fazer um teste? Pensa que não vai rolar, pensa que não vai passar, é melhor achar que não vai passar, e aí se passar, aí é lucro. E eu já penso de outro jeito. Claro que cada um é cada um, mas eu acho que pra mim, assim, coloque desejo, pense que vai passar sim, joga pro universo sim, sabe? Pode sonhar com aquela coisa e depois, se não acontecer, aí a gente tem recursos, a gente tem amigos, a gente tem terapia, né? E tem outras oportunidades também depois, né? Entendeu? Os sonhos se reinventam, então eu acho que é meio aproveite o seu desejo, assim, seja livre. Ai, muito legal essa mensagem. Ai, Valentina, obrigada, de verdade, amei muito, agradeço mais uma vez pela sua presença, foi muito, muito especial ter você aqui com a gente hoje. Amei. E obrigada a você que acompanha a gente até aqui e até o próximo Under 30 A Jornada.